poder da unção do Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo para que nós possamos edificar os nossos pensamentos, quando nós acreditamos na palavra do Senhor que vem trazer para nós o alimento da salvação, para que nós possamos viver essa intimidade com Deus. A primeira leitura vem falar para nós de Adão. Adão, que foi um filho que Deus criou, mas que foi desobediente, não ouviu a voz de Deus. Então Adão, através de Adão e Eva, entra o pecado no mundo, né? Cria no mundo o grande pecado da morte. Se nós prestar atenção nessa palavra, nós vamos entendendo o significado da desobediência e o que causa na nossa vida. Quando nós saímos do caminho de Deus, quando nós criamos o caminho errado, perdemos a graça e o poder de Deus para que nós possamos dizer para a nossa salvação. Então, muitas das vezes, nós estamos caminhando na graça de Deus, mas através das amizades, das más companhias, que nos leva a cair no pecado. Quantos são os filhos de Deus que hoje estão vivendo o pecado através das más companhias? Das pessoas que não vivem o bom para crescer a Deus, que acabam envolvendo aqueles que buscam a Deus e acaba que a pessoa cai no pecado. Então nós precisamos, sendo filhos de Deus, precisamos de buscar em Cristo essa força, para que assim nós possamos viver a intimidade da salvação, a cura espiritual que vem de Deus, aonde nós possamos viver sempre na luz do Espírito Santo, buscando para a nossa vida o afastamento desse pecado que muitas das vezes causa na nossa vida a falta da salvação. Mas quando nós vamos para a segunda leitura, nós também vamos vendo a importância também de ser pessoas obedientes, porque se nós não buscamos a obediência, acaba que nós sempre vamos viver o pecado, vamos perdendo a graça de Deus, caindo no mundo do pecado, afastando nossos olhos da graça do Senhor, e acaba que nós não vivemos aquilo que Deus busca para cada um de nós, que é viver a intimidade com Ele e tirar os nossos olhos da perdição. Né? Quando nós buscamos, a primeira leitura fala do pecado, quando vai para a segunda leitura nós vamos ver o quanto é importante viver a intimidade com Deus, que é viver com Jesus Cristo. Quando nós escutamos falar dessa graça, né? Através de Jesus nós possamos ser salvos. A primeira é não cair no pecado, mas através de Jesus que vem e morre para nos salvar, para nos dar vida nova, para nos dar o caminho da salvação. Então, através de um homem entra a morte, e através de um homem entra a salvação, que é vida nova. Assim nós não vamos perder a nossa vida, mas vamos nascer com a vida eterna. Mas se nós vamos para o Evangelho, nós vamos ver a importância também de ouvir e ser obediente. Olha que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto, ali jejuando. E quando chega o final, o tentador vai lá tentar Jesus, que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Então nós observando, vamos vendo que ele sempre tem um dedo dele no meio das coisas. Primeira leitura fala desse momento que ele, através da serpente, põe a Eva para cair no pecado. A terceira, que é a palavra de Deus que vem no Evangelho, vem mostrar para nós quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, também aparece o Satanás tentando desviar a salvação do mundo novamente. E através da sabedoria e do valor de Jesus por Deus e a obediência que ele teve, que ele diz a Satanás: afasta de mim, só ajoelharei diante do meu Deus. Quer dizer, para nós ajoelhar só diante e adorar a Deus, o Pai do céu. Será que nós prestamos atenção nessas palavras? Para que assim essa palavra possa nos dar o discernimento de viver a obediência com Deus. Quantos são, meus irmãos, muitas das vezes nós escutamos a palavra de Deus, nós perdemos a graça de entender ela, porque nós colocamos nossos pensamentos longe do ensinamento de Deus. E a primeira leitura mostra claramente para que nós possamos abrir os nossos olhos contra o pecado, contra a cilada do inimigo arma. Nunca vai aparecer para nós uma cilada sendo que não é do inimigo. O inimigo vai utilizar de alguém para que possa colocar em nosso caminho o mal, para que possa colocar em nosso caminho o pecado, né? Então nós precisamos estar sempre atentos, buscando em Deus a sabedoria. A segunda leitura vai mostrar para nós que se nós for fiel a Deus, caminhar com o seu Filho Jesus, nós vamos ser salvos. Através de Jesus, Jesus tira todo o pecado do mundo, se nós obedecer a voz de Deus. Será que nós paramos para obedecer essa voz?
Tiramos nossos olhos das coisas mundanas do mundo para ouvir a voz do Senhor? Tiramos os nossos pensamentos das coisas que nos levam à perdição, para que nós possamos caminhar na graça da salvação? A primeira leitura mostra o pecado, a segunda mostra um Deus que ama e um Deus que salva. O Evangelho mostra claramente para nós a grandeza de obedecer a voz de Deus e de afastar das tentações do mundo, que é o inimigo de Deus, que muitas das vezes causa na nossa vida algo que nos tira da graça de Deus, né? Então nós precisamos estar atentos, tanto eu como cada um dos irmãos que está aqui, precisamos de ter em nosso coração um coração voltado a Deus, para que assim nós possamos ter essa intimidade verdadeira, para que nós não perdemos a grande graça da obediência ao Senhor. Então eu convido os irmãos que estão aqui nessa noite, para que assim possa deixar essa palavra entrar no seu coração, ter na sua vida essa grande obediência, tirar do seu coração tudo aquilo que tira a sua intimidade com Jesus, tudo aquilo que nos leva a um caminho de perdição, tudo aquilo que nos leva a um caminho de maldição. Então nós estamos vendo perfeitamente, né? A palavra mostra, né? O Senhor criou o jardim para que os filhos de Deus pudessem viver com alegria, mas a serpente vem e coloca diante do olhar da Eva o pecado. Então muitas das vezes nós também caminhamos, meu irmão e minha irmã, no caminho do bem, mas conhecemos algumas coisas que nos levam ao caminho do pecado. Para nós viver esse caminho do Senhor Jesus, que é a graça da salvação, precisa de nós estar atentos na graça de Deus e fortalecidos no poder da unção do Espírito Santo. A palavra, né, do Evangelho mostra para nós o Senhor, através do Espírito Santo, foi guiado ao deserto para que ali ele pudesse jejuar 40 dias e 40 noites, para que assim pudesse vencer a tentação do mundo, que é a cilada do inimigo. Será que nós estamos fazendo essa penitência de obedecer a voz de Deus, de afastar os nossos caminhos daquilo que nos tira da graça de Deus? Eu quero pedir a cada irmão que vem nessa noite, né, com seus olhos fitos, meu irmão e minha irmã, na grande graça que é Jesus Cristo, que nunca nós tiramos nossos olhos dele, mas que nós caminhamos com ele, né? Muitas das vezes é difícil a quem ensina, porque está falando da palavra de Deus, e a palavra muitas das vezes ela dá para nós um pouquinho de corrigimento, um pouquinho de ensinamento, para que nós possamos compreender. Muitas vezes machuca o nosso coração, porque toca naquelas feridas que muitas das vezes nós vivemos, mas mostra claramente para nós que isso não é de quem fala da palavra, mas sim a palavra de Deus que vem edificar a nossa vida, trazer para nós o grande amor que Deus tem por nós, que é você entender o chamado de Deus nessa noite, para que assim nós possamos fazer a vontade